no momento que a empresa quebrou, aí eu mergulhei. E foi o autoconhecimento e a espiritualidade que me ajudou, que me manteve. Quando eu comecei a falar de, vou pro corporativo e tudo mais e tal, eu senti que eu ia ter que mudar as minhas palavras. Eu falei, não vou mudar o que eu falo. E ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Eu quero ajudar as pessoas a viver a verdade delas. Nós somos masculino e feminino, nós somos luz e sombra. Não negue a sua sombra, você não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Quer escassez na tua vida, nega as suas sombras. A culpa é isso, é o que nos impede de acessar esse lugar de infinitas possibilidades. Seja do seu jeito, seja você, seja a sua vontade, não seja igual a ninguém. Você está na Era das Virtudes e o meu convidado de hoje, ele trabalha com consciência aplicada na vida e nos negócios. Ele é um mentor que ajuda pessoas a identificarem padrões inconscientes de culpa e medo que sabotam a expansão pessoal e profissional. Tem uma visão super crítica sobre o mercado de espiritualidade, acho que a gente vai ter polêmica aqui hoje. E ele defende responsabilidade aplicada. É terapeuta, mentor, estudioso de ocultismo, hermetismo. Convido vocês hoje a conhecerem Alexandre Lourenção. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Dani, Era das Virtudes. Gratidão. Muito obrigado pelo convite. Como é que você está chegando aqui? Um pouco ansioso, né? Mas confiante. Não sei se É teu primeiro podcast? É meu primeiro podcast. Tô tão e feliz. você tá me pegando num momento bastante disruptivo da minha vida. Que eu resolvi tirar todas as máscaras, né? Sabia que ia ter polêmica hoje. Não vamos trazer polêmica, né? Vamos trazer conhecimento. Não, polêmica no sentido que você é um cara de opinião forte. Sou Você... estudo, leio, né? Então sim. tenho... Questionador. Sou questionador, tenho esse lado intelectual, vamos dizer assim, gosto de ler. Sim. Mas eu tenho uma biblioteca, mas eu tenho que ser sincero, eu li todos os não. Eu li metade, li uma parte, né? Eu leio mas eu até só onde- 5 livros também. Eu Tem uns que eu leio um pedaço e deixo. Né? E a internet hoje, ela tá muito forte. O algoritmo tá muito forte, né? Principalmente no YouTube. Sim. E com a questão da inteligência artificial, estão fazendo muito conteúdo. E conteúdo bom. Que eu não sei como é que eles fazem isso, mas é feito e narrado pela IA. Sim. Mas é muito conteúdo bom. Sim. Então, essa parte do hermetismo, esse tipo de coisa, isso é muito recente nesses meus estudos. Que interessante. Né? Então, eu tô nesse momento assim, tipo, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra agradar você, sim, mas eu tô aqui pra ajudar as pessoas. Não, você tá aqui né? pra se conectar comigo e não me agradar. A gente vem a gente se conheceu há muito tempo numa Sim, mentoria, sim. né? A gente vem de um ambiente muito forte de espiritualidade, de autoconhecimento, Sim. né? Mas é um ambiente que tá se mostrando cada vez mais, como é que eu posso dizer? Ilusório em algum aspecto. Tá. Deixa eu voltar um passo, Ale, porque você não me disse isso aqui, a gente trocou umas mensagens, mas eu conheço um pouquinho da tua história. Você não trabalhava com espiritualidade. Você veio de um mundo completamente diferente, certo? Você já teve negócio. Eu tive empresa, mas a minha paixão sempre foi o desenvolvimento humano. Né? Mas profissionalmente você fez uma guinada de carreira. Você trabalhava com uma coisa. Não, tinha empresa, diferente. eu quebrei. Né? Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante a trabalhar com negócios, com empresários, que eu quebrei. Entendeu? Yeah. E uma pessoa que nunca quebrou uma coisa, uma pessoa que já quebrou, você Sim. sabe o que você não pode fazer no Boa. negócio. Isso é muito diferente. Eu vi uma vez uma amiga nossa, a Pri Badaró, falando que ela estava fazendo um curso de alguma coisa sistêmica com empresas. E a professora, uma pessoa bastante conhecida e tudo mais, ela falou assim, nunca se associe com quem nunca quebrou. Olha ela falou só. isso. Né? Então, eu tive empresa e no momento que a empresa quebrou, aí eu mergulhei. E foi o autoconhecimento e a espiritualidade que me ajudou, que me manteve. Né? Então, eu posso não ter transformado minha vida completamente, mas esse lugar me manteve sempre numa estabilidade emocional. Bacana. Né? Mas o desenvolvimento humano é uma paixão. E o Já ocultismo era, né? Você sempre já foi. estudava, Sempre foi. você sempre leu muitos livros, procurou estudar, mas era uma coisa um pouco mais separada. Você não trabalhava focado com isso. Você trabalhava era com hobby. TI, né? Eu trabalhei com TI. A minha formação, eu fiz administração.
trabalhei em RH, numa multinacional, empresa grande. Depois eu fui para uma empresa pequena, trabalhar com informática. O TI era montar computador, tá, gente? Eu gostava de montar computador, gostava de joguinho, eu gosto de tecnologia, gosto de novidade. Na época em que se montava computador, 99. Né? Faz tempo. 99, 2000 ali. Aí eu trabalhei numa empresa pequena, e aí a gente saiu da empresa, e aí eu resolvi montar a minha empresa. Legal. E eu fui do sucesso, né, ao declínio. Vamos dizer assim, eu fiz eventos gigantescos no Brasil, fiz os maiores shows no Brasil, tinha uma equipe de TI para montar a estrutura. E aí, quando a empresa quebrou, nesse meio... Quando eu estava trabalhando na empresinha, eu fiz uma pós em RH. Ok. Né? Porque eu sempre gostei da coisa de desenvolvimento humano. Eu fiz a pós em RH. Os sinais já estavam ali, né? Isso já vem. Campo. Quando eu fiz a primeira comunhão, quando eu saí da primeira comunhão, minha mãe me deu o livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Nossa. Que faleceu um mês atrás. Eu fui ver o Däniken em 2018 aqui, quando ele veio para o Brasil. Que fofinha de livro de primeira comunhão. Foi. E aquilo, né, o princípio todo ali dos ensinamentos, todos com todo respeito, aquilo nunca fez sentido para mim. Não, tinha uma pergunta clássica que eu vou trazer aqui. Qual? Tá, eu paro aqui, ponho esse negócio na boca, fecho os olhos e eu faço o quê? E o que eu faço? Essa dúvida me consumia. O que eu faço? Eu faço o quê? O que é pra fazer? Eu rezo, eu peço, eu faço... Nunca. Tinha algo que não encaixava, que não não encaixava. Que não fechava. E aí, lendo o primeiro livro do Däniken, aí já solapou tudo. Porque eu sempre gostei Bagunçou. dos mistérios, sempre gostei da coisa dos mistérios, do ocultismo, sempre. Eu tinha um tio que falava muito de hipnose, hipnotizava. Naquela época. Eu vi a minha prima sendo hipnotizada, ele pegou e enfiou uma agulha na mão dela e ela não sentiu nada. Eu vi isso. Nossa. Então, assim, funciona, é real, Caramba. Isso é real. Isso eu tinha Nossa, você falou em 9 anos de idade. hipnose. Eu lembrei que uma vez eu fui num programa de TV que não existe mais, mas que era do Luciano Huck, que era H, acho. Faz muito tempo. E tinha um hipnoterapeuta lá que era meio midiático, assim. E ele pediu para algumas pessoas fazerem um exercício para ele ver quem que ele ia escolher. E eu fiz o exercício e eu consegui ser hipnotizada no exercício. Olha então ele que me legal. convidou para participar. Só que antes de mim foi uma pessoa que era contratada, porque se ninguém conseguisse, ele tinha uma pessoa que tinha dado certo. E aí essa pessoa que foi contratada comia cebola. E eu não gosto de cebola. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, mas nem pensar que esse cara vai me hipnotizar no ar. E aí ele tentou me hipnotizar, mas eu criei um bloqueio. Eu falei, não quero. Então ele tentou, tava ao vivo. E eu falava, não quero, não funciona. E eu tinha 15 anos, 14. E ele não me hipnotizou, eu saí fora. Eu falei, não, sei lá o que ele vai fazer comigo, se esse maluco que tava contratado comeu cebola, o que ele vai fazer comigo? Aí eu não fui, só apareceu eu fazendo que não, e aí ele pegou uma outra pessoa. Eu não participei, mas Mas eu funciona, porque no funciona. exercício ele me hipnotizou. E esse tio, que é bem sincrônico falar isso, ele faleceu domingo agora. Olha. E foi uma pessoa bem importante na minha infância, porque eu ia muito... Não, gratidão. Eu ia muito pra casa dele, quando eu era pequeno, com a minha avó, porque ele era casado com a irmã da minha mãe. E ele era dentista, professor de odontologia. E ele teve um projeto grande de usar a hipnose como anestesia. Uau. Então ele tinha isso, ele falava disso. Então isso vem na minha construção. Né? E eu lembro muito, Dani, que eu tinha... A coisa da intuição é muito forte, né? Então, quando eu comecei a falar vou pro corporativo e tudo mais e tal, eu senti que eu ia ter que mudar as minhas palavras. Eu falei, não vou mudar o que eu falo. Eu falo de intuição, de espiritualidade, de anjo, de arcturiano, eu falo de tudo. Sim. E vou me manter assim E vou me manter assim porque é a minha no verdade. Não necessariamente preciso pro corporativo, mas não adianta eu querer mudar, né? Mas aonde você for, você vai levar isso com você, porque faz parte de você. Faz parte de mim. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, eu conversando com uma amiga, e foi uma coisa que me marcou muito, porque ela estava muito triste porque tinha se afastado de uma outra colega e tudo mais, a gente estava ali 15, 16 anos e tal, e eu me peguei conversando com ela e falando para ela, olha, a gente está numa fase da idade que a gente está mudando os gostos, a gente conhece pessoas novas, se afasta de pessoas antigas e tudo mais e tal, e eu falei isso numa roda, e ficou todo mundo chocado com a minha fala ali. Né? Nossa, de onde você tirou isso, né? Eu falei, é assim, a vida é assim, né? Não adianta você ficar aqui... São ciclos. E ficou, isso me marcou. E Olha aí ficou, e aí tempos depois, eu conversando com uma outra amiga, e ela falando, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Eu quero ajudar as pessoas a viver a verdade delas. Por quê?
Porque o meu sonho de criança era ser astronauta e piloto de avião, piloto de jato. Ai, gente, é o sonho do Lucas, ser astronauta e piloto de avião. O que me falaram quando eu falei disso? Não. Que eu precisava fazer ITA. E que o ITA era impossível. Impossível. Mas, pasmem, na família, casado com a minha prima, tem uma pessoa que hoje tem 100 anos de idade, Fernando Mendonça, que gabaritou o ITA. Caramba, o impossível estava na tua cara de que não era impossível. O Fernando foi o único brasileiro a trabalhar no projeto Homem à Lua na NASA em 69. Uau! O Fernando criou o IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Vieram esfregar na tua cara que não tinha impossível nenhum. E aí, mais tarde, adolescente, queria fazer arquitetura, porque sempre gostei de design, sempre fui muito conectado em design. Na minha casa sempre teve muita cultura musical, né, design, arquitetura. Meu irmão fazia FAO, arquitetura na USP. Então, falava muito da escola Bauhaus alemã, aquela coisa toda e tal. Aí vira, meu irmão fala, não, para você fazer arquitetura, você vai ter que estudar 14 horas por dia. Gente, eu já era repetente. Já tinha tomado 2 bombas na vida. Aí você pensou o quê? Já não tinha mesada. Muito difícil. Não, imagina, como eu vou estudar 14 horas por dia? É impossível. De novo, impossível. O impossível. Então, eu sei hoje muito claro, né, que essa minha jornada é uma jornada de ajudar as pessoas a encontrarem o centro, o núcleo, o alinhamento delas. Né? E dentro de toda essa construção, quando eu me torno terapeuta com o Theta Healing, que foi a técnica que me trouxe a questão das crenças, Sim. do inconsciente, do subconsciente. Eu mergulhei, né, Dani? Eu mergulhei nesse... Sim. Fui ler... Se aprofundou. Fui estudar tudo isso, Sim. né? E aí eu entendi, né? E o grande ponto é esse. O que diferencia um Elon Musk de... Vou trazer um exemplo, Sim, pode ser sim, ridículo, mas sim. né, de um mendigo é nada. Sim. Os dois têm os infinitos potenciais. Sim. A questão é, qual é o sistema de crença que favoreceu esse desenvolver? Sim. E qual foi o sistema de crença que favoreceu esse se apagar? Concordo. Não muda Concordo. nada. E muitas pessoas... É interessante você trazer o Elon Musk, porque eu também gosto de usar o exemplo dele. Muitas pessoas... Hoje o Elon Musk é um sinônimo de riqueza material. Ele é o cara mais bilionário e um dos mais bilionários do mundo. Muitas pessoas olham e falam, eu quero ter a riqueza material do Elon Musk, mas eu quero ser o Elon Musk. Eu quero ter a vida dele, as conexões dele, o estômago que ele tem para digerir certas coisas, a rotina dele, os hábitos dele. Tem um... Enfim, sem contar os karmas, dharmas, enfim, e tudo que compõe o Elon Musk. Mas muitas vezes a pessoa quer um recorte. Eu não quero ser o mendigo, eu quero ser o Elon Musk. Mas eu quero ser o Elon Musk com uma varinha de condão. E não necessariamente fazendo o caminho e a trajetória toda que o Elon Musk faz. E aí você também cria... Ou você cria essa ilusão, ou você cria o impossível. É impossível ser o Elon Musk, é mais fácil ser o mendigo. Então eu me aproximo mais desse caminho do que desse. Faz sentido? Faz todo sentido. E o desafio disso é esse. Não dá para você se espelhar em ninguém. Ninguém. Ninguém veio aqui copiar o outro. Esse é o grande problema hoje. Sim, concordo. Todo ser humano tem uma contribuição absurda. Né? Eu adoro canalização, eu sou fanático das canalizações. Né? E numa canalização de Yeshua, Jesus, Sananda, ele fala o seguinte, ele fala que a maior contribuição de todo ser humano é o crescimento. Não é o sofrimento. É aí que eu entro nas minhas polêmicas. Propósito não é sofrimento, não tem nada a ver. Propósito é vida. Concordo. É viver agora, é amar esse momento que eu tô aqui com você conversando. Concordo. Isso é propósito, aqui. Concordo. O que eu vou fazer? Aí eu alcanço aquele propósito. Sim. E aí vou criar outro. Eu tenho uma grande crença que eu bato ali dentro da Academia das Virtudes, em palestras que eu dou, que é a dor é minha maior professora. Essa é uma grande crença para mim do inconsciente coletivo, que as pessoas nascem e se conectam com ela automaticamente e que as pessoas ficam gerando dores para que elas sejam nossas mestras. E quando a gente tira a dor como nossa mestra e a gente coloca o amor como nosso mestre, a vida muda completamente. E eu digo isso com causa própria, porque eu tinha essa crença de que a dor era uma grande professora. Eu tinha muito perrengue na minha vida e eu tinha aquele orgulho de falar que eu passava pelos perrengues. Então, eu vencia os perrengues. Então, era uma vida de muita luta, de sofrimento e superação. E quando eu entendi que a vida podia ser mais leve, mais gostosa, que convites como esse, de repente, podiam aparecer do nada. Eu convidei o Ale 2 dias atrás, vem aqui fazer um podcast comigo. Às vezes a vida surpreende
surpreende a gente de um lugar que a gente nem tá imaginando quando a gente desvia o nosso olhar pro olhar da prosperidade, do amor, da abundância, porque a vida é muito abundante, a natureza é muito abundante, o universo tem muita coisa para dar pra gente. Isso não quer dizer que, eu falo muito da vida 80-20, do Pareto, de como 20% ainda vai existir, porque é terra, é matéria, tem pessoas que vão, a gente tem apegos, a gente tem crenças, mas como que eu desenho o meu 80% amor? Como que eu desenho o meu 80% vida virtuosa? Como que eu saio dessa crença, que pra mim é uma crença central de todo ser humano, e que quando você quebra ela, a vida muda completamente. Você já fez essa mudança? Já, e é o que torna leve. É o que torna leve, né? Porque eu vou pegar um outro exemplo, tá? Vou trazendo as minhas fontes, né? O Luiz Gasparetto, que é uma grande referência pra mim. Você estudou pra caramba, né? Não, eu escutei muito, né? Os áudios, escutei 1 milhão de áudios dele. Hoje tô lendo um livro dele que fala sobre luz e sombra. Mas o Gasparetto falava muito isso, 90-10. Ele falava o seguinte, ele falava que a gente quer fazer os 90% e quer deixar o invisível fazer 10%. E ele falava, não, esse é o grande problema. Uau! É o contrário. Amei. A nossa parte é 10%. Né? 90% é o invisível, 10% é a nossa parte. O ego quer fazer. Né? Eu quero ser o Elon Musk. Tá, a vida empaca, não vou chegar nunca naquele lugar e tudo mais e tal. Porque você não veio ser o Elon Musk. A hora que eu paro, né? A hora que eu trabalho as minhas crenças, o meu aspecto negativo, que criam os meus desejos, que cria o meu ego. A hora que eu tiro o negativo, eu tiro os desejos. Total. Né? E aí eu entro num estado de confiança e inspiração. Quando eu entro nesse estado de confiança e inspiração, eu simplesmente deixo o universo me trazer. A inspiração vai vir o tempo todo. Não tem um ser humano que seja inspirado. Né? E aí eu vou entrar numa outra polêmica. Dê de graça o que você recebe de graça. Então não cobre por absolutamente nada que existe no planeta. Porque não existe uma inspiração que não veio de graça. Não tem uma inspiração que veio de graça. A pessoa estudou, gastou milhões. Mas aquela inspiração veio de graça. A gente tem a história do matemático. Tem um filme, né, do matemático indiano. Ramanuja, acho que é o nome dele. Que ele acessava as equações com o infinito. Sim, verdade. Ele estudava e tudo mais. E acessou, mas era aquela inspiração. Aquilo é o divino falando com a gente de alguma forma. Sim. Né? Mas aí tem uma questão de contribuição também, né, Ale? Porque você pode se colocar num lugar de transbordar. Claro. Mas também você tem o seu servir material para existir aqui na Terra. Sim. E dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá, porque eu acredito nisso, tá? Eu acredito o seguinte... Quando a gente fala no servir, a gente fala no propósito, sempre vai ter um respaldo muito forte religioso por trás, que vai envolver sacrifício, sofrimento. Isso nas crenças coletivas, né? Não do ponto do que a gente acredita. Não, nas crenças coletivas, no inconsciente coletivo. Sim. Né? Então, você pode ver que é muito comum as pessoas justificarem a riqueza. Quando eu falo do Elon Musk, eu preciso atribuir que ele tem algum tipo de problema, é óbvio. Ele tem problema, eu indico também. Sim. Né? Sim. Todo mundo tem. Todo mundo Dor tem. e amor, luz e sombra. Mas eu acho que o grande ponto é esse. A partir do momento que eu paro de querer, né, que eu saio do desejo, né, eu entro no receber. Sim. E aí o que acontece? Que o Gasparetto falava isso, né? Nesse momento, o invisível vai me trazer coisa que eu nem imaginei. Ele pode me trazer... estamos falando do Elon Musk, de riqueza material. Ele pode me trazer muito mais do que o Elon Musk tem. Sim. De várias coisas, né? Não só da matéria, de felicidade, de convite, de oportunidade, olha, Dani, de alegria, de conquistas materiais, de sonhos, de tudo. A gente está aqui vivendo a matéria, né? Sim. Eu acredito muito nisso. Sim. Eu acredito muito, muito nessa questão de que somos avatares das nossas almas, né? Que a nossa alma está se divertindo aqui. Eu gosto muito daquele livro Alma e Moral, do Newton Bonder, sim. né? Recentemente fui conhecer o trabalho do Neville Goddard, né, que é um escritor, né, contemporâneo do Joseph Murphy, Napoleão Hill, desses caras todos. E ele e o Joseph Murphy tiveram um mentor chamado Abdullah, nos Estados Unidos, Nova York. E o Abdullah era um cara muito esquisito e muito disruptivo, né? Porque o Abdullah, ele era um cara que ele falava o seguinte, ele falava, teve uma situação, quando o Neville encontra ele, né, o Neville tá num perrengue completo da vida dele. Né? E o Abdullah vira para ele e fala assim, né? Você não bebe, você não fuma, você não namora, você não tem relacionamento sexual, você não tem nada. Você é uma pessoa maravilhosa, só que você não serve para nada. Você é tão bom que não serve para nada.
né? E aí que ele fala consciência, o Abdullah chama de consciência, não chama de Deus. Era um rabino, né? Sim. Ele fala consciência, aí gente, segura, não tem ética nem moral. A consciência não tem ética e nem moral. Não tá nem aí o que você tá fazendo aqui, meu. O universo não tá respondendo suas ações, seu sacrifício, seu doar, seu servir, as suas ideologias, não. O universo tá respondendo. Até que você porque vibra. Senão o mais vitimista dos vitimistas seria o mais bem recompensado. E qual é a grande massa do planeta? A grande massa do planeta, sei lá, 70%, 80% se mata de trabalhar. Se mata de e trabalhar. Tem uma vida miserável. Legal você trazer esse ponto, Ale, porque eu sei que isso é uma coisa que você teve e eu tive também. É a questão do sacrifício de tempo investido em negócio e em trabalho. Eu, quando estava no corporativo, eu burnoutei 2 vezes. Eu tive 2 burnouts por minha responsabilidade. Porque eu via o meu valor atrelado ao tempo e às horas que eu dedicava ao meu trabalho. Por minha responsabilidade, eu me doava. O sistema já favorece isso. Sim, né? O sistema sim. recompensa. Ah, tá Sim. indo embora meia-noite, que bom. Tá indo embora 7 horas da noite, tá desmotivada. Então, o sistema recompensa isso. E eu vendo que o meu valor aumentava. E o núcleo familiar favorece também. O núcleo familiar, minha filha trabalha muito. Importante, trabalha muito, ela viaja, tá chegou cansada, tarde. filha, né? Tudo. Então, assim, todo o sistema me recompensava. Eu me sentia bem importante fazendo isso. Não percebia, fazia isso no piloto automático. E recebia remuneração, premiação, promoção. Tinha um reconhecimento material, tapinha nas costas. Então, isso me levou a ter 2 burnouts. No segundo, eu decidi que era hora de mudar de carreira e tudo mais, né? Mas eu precisei passar por 2 burnouts para me cair a consciência. Mas eu fui repetir isso, claro. Quando eu criei o meu negócio, eu percebi que eu estava criando o mesmo padrão, que eu estava criando um corporativo da minha empresa e que eu estava trabalhando demais. Não quer dizer que eu não trabalho muito, tá? Eu amo o que eu faço e eu tenho esses hiperfocos. Mas é diferente, Mas eu percebi... Hoje eu tenho um hiperfoco mais consciente, mas eu tive uma época em que eu estava com a agenda abarrotada, atendendo uma pessoa atrás da outra, 25, 30 pessoas, lista de espera, Cara, meu valor não pode estar na minha hora trabalhada, em trabalhar 18 horas por dia. Você teve a mesma experiência, né? Você teve uma agenda abarrotada. Tive a mesma experiência. E vendo o seu valor atrelado ao quanto você trabalha. O que mudou para você sair dali? O que mudou foi o seguinte... eu estava vendo, e aí é um grande problema, né? Eu estava vendo um vídeo ontem que eu achei muito interessante, né? Como a sociedade hoje quer que todo mundo empreenda, todo mundo faça alguma coisa. Você tem uma ideia boa? E eu mesmo fui esse cara, tá? Você tem uma ideia, porque você não ganha dinheiro com isso, que não faz alguma coisa, né? Então, isso foi uma coisa que me desconectou dessa coisa né, da coisa da realização, da pessoa encontrar o sonho dela, criar um negócio e fazer... Não é todo mundo que quer tocar um negócio. É difícil pra caramba! Hoje um dos meus trabalhos, né, que é um trabalho recente, que é o diagnóstico energético financeiro, né, aplicando esse diagnóstico em empresários e empresas, a gente entende, aí eu lembro, né, ali eu olhei e entendi, cara, como é que eu pude ter uma empresa, nem como é que eu quebrei, como é que eu cheguei a ter uma empresa e que teve sucesso. Porque a gente tem tanta trava com todas as áreas da empresa. Totalmente. É com marketing, finanças, contabilidade, contador, comercial, seja lá o que for, né? Então... Você vai precisar percorrer e saber todas as áreas, mesmo que um pouco, mas se você é um especialista, a hora que você empreende, você vira um generalista automaticamente. É uma carga exatamente, absurda. Tem que ter muito amor, paixão por intento. Eu amo o que eu faço, eu não me vejo voltando pro corporativo hoje, mas muitas vezes eu pensei em voltar pela responsabilidade mesmo que vem empreender. E eu digo que empreender cura, Lê. Você trouxe também um pouco disso, né? Sim. Na tua fala você falou alguma coisa de espiritualidade, não é muito uma técnica, mas que o quanto que empreender se conecta com isso. Para mim, eu digo para as minhas mentoradas que empreender cura, que para você postar, você precisa estar com a autenticidade curada, para você... Então, você tem que estar alinhado com você tem que estar alinhado, investir, né? Você precisa ter discernimento para escolher. Então, tem muitos processos de cura que vêm antes do empreender. E você foi fazendo isso na marra, né? Na marra. Foi empreendendo e curando ao mesmo tempo. E você sabe que eu tive um momento de burnout também. Tá. Por quê? Porque eu queria sair do terapeuta, queria me tornar mentor. Porque eu queria criar algo que eu trabalhasse menos e ganhasse mais. Tá. Né? Só que como terapeuta, eu estava indo muito bem. E as pessoas estavam muito satisfeitas com o trabalho. Sim. E eu tinha uma insegurança de, eu vou fazer uma mentoria, mas como é que eu vou trazer cura para essas pessoas? Como é que eu vou trabalhar no coletivo? E aí juntou com isso uma coisa muito complexa, que é a pressão do marketing digital. Totalmente.
Preciso fazer, Porque preciso entrou fazer. no momento do mundo que todo mundo precisava sair do 1 a Sim. 1 e ir para a escala, e ir para uma Né? mentoria, Aí criar você uma tem que ir mentoria e tudo lá, mais. fazer o script todo, Sim. né? Você conhece bem, fazer o posicionamento, Sim. fazer lá o arquétipo, fazer blá, 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 Sim. correr essa coisa toda, fazer Sim. essa loucura toda, e aí você fica se cobrando, Sim. e a hora que você vê, a agenda vai esvaziando. Claro. E você Claro, não até montou porque a você precisa mentoria. abrir espaço para fazer todo esse outro Não, e eu modelo. abri espaço e não fiz. Porque não era uma coisa... Não era o teu caminho. Eu tava olhando a grana. Eu Sim. tava o quê? No estado de sobrevivência. E não por intento. Não por intento. Entendeu? Então, e é esse lugar que eu me encontro exatamente hoje. Tá. Né? É um lugar de contribuição. Ok. Eu não tô vendendo, eu tô contribuindo. Maravilhoso. Né? Então tá Pare muito de claro. vender. Contribua. Contribua. Porque sempre que a gente fala de vender, é sempre isso. E vender, pra mim, tudo remete à infância, né, Dani? Sim, eu Né? sei. Eu entupo, eu me encho de coisa para fazer, eu estou querendo mostrar alguma coisa, né? Eu estou vendendo, eu estou me oferecendo, estou sendo oferecido, né? Então, seja bonzinho, seja quietinho, seja esse tipo Para de coisa. te mostrar, ficar quietinho para Para gostar te de mostrar, você. né? Então, o vender é um incomodar, É. né? Então, Além do arquétipo coletivo do vendedor de chato, tem a criança que é muito amostrada. Exatamente. Precisa se fechar. Exatamente. Então, isso criou uma bagunça, né? Mas é o que você falou. Quando a gente se conecta com essa... Não é uma verdade, né? Mas se conecta com essa paz interior, Sim. né? E começa a entender que é isso, não tem outro caminho. A gente está criando. Sim. Que momento é esse que você tá vivendo, então, de... Ok, eu tava um terapeuta com a agenda cheia, resolvi abrir espaço para criar minha mentoria, não era bem isso que eu queria, e agora você tá redesenhando a rota. Estou redesenhando a rota. Eu tô me vendo no lugar, por exemplo, o terapeuta, ele vai fazer uma sessão, né? A própria Vianna Stibor, do Theta Healing, falava, né? Você não entra no drama da pessoa, não anota. Na minha sessão, eu anoto tudo. Sim, eu também. Eu anoto. Né? Mas aí eu entendi que eu não sou um terapeuta, que eu não chego ali, a pessoa vem, traz a questão, a gente faz um digging ou faz qualquer outra coisa. Não, eu gosto de escavar com uma pessoa. E nessa escavação, eu vou ensinando para a pessoa o que eu estou fazendo. Sim, Então, isso é um trabalho de mentor. com certeza. É mais do que um terapeuta. Né? Então, eu estou exatamente nesse momento de redescrevendo o meu trabalho e me vendo como um mentor. Né? Mas procurando não me encaixar em mais lugar nenhum. Sendo verdadeiro. Eu estou aqui com você sendo por 100% verdadeiro. Né? Não estou preocupado com o que vende, o que não vende. Não estou preocupado com o algoritmo. Não estou preocupado com nada disso. Né? Mas entendo que a gente vive uma brincadeira muito doida aqui. Que a gente leva muito a sério. Uma brincadeira que não é. A gente se enche de culpa. Né? E a culpa é o contrário da riqueza. Não é a pobreza, é a culpa. A culpa é o contrário da pobreza. É o contrário da riqueza. É né? o contrário da riqueza. A culpa é o contrário da riqueza. O que não permite a gente criar prosperidade e riqueza em qualquer área da vida É a culpa. é a culpa. É a culpa. E como que a gente olha para essa culpa? Onde ela nasce? Ela nasce na infância. Ela nasce sempre na infância. Né? A criança leva tudo pro lado pessoal. Estudo de Harvard, isso. Neurociência pura. Né? Aquele Gabor Maté, né? Aquele cara, nossa. Falei dele aqui hoje já nessa cara temporada, muito, Gabor. Nossa, esse cara ele é muito... Eu tenho um lance com o Gabor. Já estive com ele pessoalmente por um tempo. Uma cliente... A gente tem um crush de alma. Então, ele é muito fantástico. E ele fala isso. A criança leva tudo pro lado pessoal. Né? Então, todo não que a criança escuta da mãe... A criança leva pro lado pessoal. E você pega o primeiro momento de uma criança, botou a criança no cadeirão para comer. A criança não vai comer 3 vezes por dia. Ela não foi condicionada a comer 3 vezes por dia, porque nenhum ser humano precisa disso. Né? A criança precisa comer isso ou precisa comer aquilo. Isso é muito relativo. Então, a criança precisa comer 3 vezes por dia e precisa comer... Por uma convenção social. E precisa comer aquilo que a mamãe acha que ela tem que comer. Sim. Pra ficar forte, aquela coisa, né? Até porque ela não tem poder de escolha nesse momento. Não. Então, põe a criança ali, a criança vira e fala, não vou comer. Qual é a primeira reação da mãe? Ela pode não ficar brava, mas ela pode ficar séria, pode ficar preocupada, pode ficar triste, não tá comendo. Pronto. Acabou.
Sim. É o primeiro, a criança olhou para aquilo, opa, o que aconteceu? Fiz alguma coisa de errado. Traz tudo pro lado pessoal. Culpa. Né? Então, ela vai desconstruindo, vai abrindo mão da ousadia e vai trocando pelo quê? Que é o grande problema social hoje? Ideologia. Tá. Né? Ela vai começar a ditar os comportamentos dela pela aprovação dos outros. Então, ela começa a criar o quê? Os personagens, que são os nossos egos. Né? Que é aquela que trabalha demais. E tem um burnout. Sim. Né? Que é importante porque tá ocupada. Exatamente, está ocupado, está mostrando serviço. O bonzinho, o quietinho, o que não pede, o que não pede as coisas, que não gosta de vender. Ai, eu era boazinha. Ai, como eu fui boazinha. Né? Até eu conheci o Gustavo que falava, para de ser trouxa! Eu falava, sou? Eu chamo de pudolzinho manco, Ale. É isso. Para as minhas alunas, eu falo, para de ser um pudolzinho manco, fofinho, bonitinho, quietinho no cantinho, faz um carinho, mas não faz mal para ninguém, tá ali quietinho, sem fazer nada. Então... E aí, constrói-se isso. Então, a partir do momento que a criança vai se enchendo de ideologia, a partir ali dos 7, 8 anos de idade, ela vai criando os personagens. Sim. Né? Que são os nossos egos. Sim. Né? E dentro do digging, claro, eu expandi muito o digging no Theta Healing. Eu nunca mais fiz curso, nunca fiz nada, faz muito tempo. Mas eu continuo usando a técnica porque ela é muito poderosa. Muito, né? muito. Eu não dava curso de Theta Healing há anos. Aí, esse ano passado... Você voltou? Esse ano agora, de 2026, de janeiro, eu dei uma turma de básico. Fazia que legal. 4, 5 anos que eu não dava mais curso. Senti saudade, assim. Eu gosto muito da técnica. Eu até fui procurar uma amiga, Carol Manjing, que é instrutora. Conheço, eu fiz curso com ela. Assim, fizemos alguns cursos de instrutora juntas. Na Suíça. Então, eu fiz toda a formação, toda a primeira formação, fiz com ela. Básico, avançado e de instrutor também. Né? E eu até fui fazer uns cursos com ela, mas o discurso estava muito esquisito. E eu não me adaptei à proposta dela ali, como uma mentoria, e era um pacote fechado, você fazer 5, 6 cursos de uma vez e tal, né? E tinha um discurso ali meio religioso que é complexo para mim. Até porque o Theta Healing não é religioso, mas sim, fala de Deus. Algumas pessoas têm questões religiosas com essa palavra, por exemplo. E por que eu falo isso, Dani? Não é preconceito nem nada. É porque tudo que gera culpa. Ideologia gera culpa. Tá. Militância ideológica gera culpa, fanatismo religioso gera culpa. Sim. Todas essas coisas. Até para você se movimentar, tem uma criação de culpa para você não ficar nesse lugar e se movimentar para o que é esperado como certo. Exatamente. Né? Então, aliás, da culpa, né? Quando eu engravidei do Luca, uma pessoa veio me dar parabéns e ela me deu parabéns assim. Parabéns, mamãe. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ela me falou essa frase quando eu estava grávida. E aí, como eu já estava no autoconhecimento há muito tempo, na hora eu só falei, cancela. Eu falei, muito obrigada, eu espero não repetir esse padrão. Mas olha como já colocam na mãe grávida, ou seja, a culpa tá nascendo. Ou seja, a mãe já nasce com a culpa, a criança já nasce com a culpa já existe ali. Olha como isso é forte no inconsciente coletivo. É forte. E eu falei, eu não quero ser a mãe que sente culpa. Claro que a gente sente em alguns momentos, até pela pressão, mas eu escolhi ser uma mãe que não carregaria culpas. E eu entendo que em alguns momentos eu caio nesse lugar, mas infinitamente menos do que eu poderia cair. E ela me trazer essa frase foi ótimo, porque já me trouxe uma maternidade consciente da não culpa. Da não culpa, é perfeito. Porque senão eu ia entrar num piloto automático de começar a me culpar. Eu falei, não, eu sempre lembro dela me falar essa frase. Eu falei, essa frase me fez despertar para não trazer a culpa como uma companheira da minha maternidade. Tem um termo que chama indisponibilidade emocional materna, da Laura Gutman, né, no livro dela, O Poder do Discurso Materno. Sim. Você que me apresentou esse livro, É uma grande referência. E ela traz isso, né? Ela traz... todo ser humano carrega esse drama com a mãe por sentir essa indisponibilidade. Não tem culpa, não tem nada disso. É muito mais, talvez, um papel de responsabilidade. Né? Que sim, existe. Você é responsável por aquela criança. Mas a gente não tem noção disso. A gente não tem noção de que a mãe que, por exemplo, para de trabalhar e vai cuidar dos filhos, como essa mãe pode estar indisponível? Sim. Pode. Claro. Por quê? Porque a criança interior dela, que é aquela coisinha que comanda 95% de toda a nossa existência, que comanda o nosso subconsciente, está parado olhando para trás. Sim. Sim, e a gente nem sabe o porquê ela fez essa escolha. Se foi pelo amor
Ou pela culpa, ou pela dor, ou pela necessidade financeira, ou enfim, tem uma série de coisas que englobam essa escolha. Eu atendo várias mães e eu convivo com grupos de mães diversos que eu percebo que não é porque a mãe está mais disponível de tempo que ela tá feliz naquele lugar. Não é exatamente. Não é estar mais tempo com a criança é sinônimo de mais felicidade, ou de mais conexão, ou de melhora para a criança. É muito pelo contrário. Eu acredito que não tem uma relação direta com isso. Tem muito mais a ver com a presença e a qualidade do tempo que você dá quando está presente do que com a quantidade de horas que você se disponibiliza a estar ali. Acho que uma frase que encaixa bem nisso, voltando ao Neville Goddard, né, é uma frase que ele fala é o seguinte, e é forte: não confunda virtude com autoabandono. Quando ele vira e fala o Abdullah fala pro Neville, né, você é tão bom que você não serve para nada, ele vira e fala, não confunda virtude com autoabandono. Com autoabandono. Você tá fazendo, você tá se abandonando. E já que você tá aqui, que eu acho que você é a pessoa pra gente abordar isso, tem muita confusão de virtude com religião. Tem muita virtude. Sim, porque quando você pega as virtudes, os estoicos falavam de virtude muito antes de Cristo. O estoicismo é de 400, 500, 700, enfim, anos antes de Cristo. Os Vedas falavam de virtude 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Mas quando a religião entra, ela entra mostrando a vida virtuosa através da religião. Eu defendo a vida virtuosa de uma outra forma. Eu não sou contra a religião, porque eu entendo o papel dela, mas eu me incomoda um pouco quando a religião coloca o caminho virtuoso como um caminho religioso. Exato. É quase como um sequestro das virtudes ali, porque pode ser um caminho virtuoso se a pessoa entende dessa forma, mas não é o único caminho virtuoso. E muitas religiões pregam como o único caminho virtuoso, por exemplo, a submissão. Sim. Que eu não considero como uma virtude. Eu sou muito mais da rebeldia. Aliás, o Gus esteve aqui na primeira temporada e ele falou quão rebelde ele foi para prosperar e criar a vida dele, que ele tem hoje, muito mais feliz, próspera e virtuosa do que ele teria se ele fosse submisso. Como a rebeldia foi uma virtude para ele. E eu acredito que a rebeldia é mais virtuosa do que a própria submissão. Você concorda com isso? Concordo totalmente. A submissão é uma anulação. É uma anulação. Né? Existe o arquétipo, que é muito importante a gente entender o arquétipo do masculino e do feminino. Essa programação existe. Ok. Isso é fato. Sim. Né? Não vou mudar com o movimento social ideológico. Não tem como mudar. Né? Haja vista o que acontece. Mulheres de muito poder, extremamente solitárias. Sim. Sem relacionamento e tudo mais. Infelizes. Tem muito poder. Né? Por quê? Porque a mulher entra numa energia masculina. Sim. De ação, né? E ela vai fazer o quê? Todo relacionamento sempre tem um equilíbrio. Nós somos um equilíbrio. Né? E não é bem ou mal. Nós somos masculino e feminino. Nós somos masculino e feminino. Nós somos luz e sombra. Não negue a sua sombra. Você não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Quer escassez na tua vida? Nega as suas sombras. Seja uma pessoa virtuosa. Só uma pessoa boa. Sim. Né? Sim. Então, sim, a gente tem que respeitar esse papel. Só que alguns princípios religiosos, ele traz isso, né? O masculino é o provedor e o protetor. Ele era protetor pela força. Sim. Aí se tornou provedor. Sim, né? que pra mim são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Sim. E o feminino é o cuidador, né? É o cuidado. Né? E Yeshua fala que o masculino é discernimento, né? E o feminino é compreensão. Né? Então é muito importante isso. Só que pegam isso e jogam isso no estereótipo da mulher como submissa. Né? E da mulher virtuosa submissa. Nossa, quer quebrar minha alma falar isso. Mas sabe o que é o pior disso? E aí eu toco nesse ponto. É quando essa posição justifica a postura cruel do homem. Sim. E quando todo mundo que está naquele grupo fala que aquilo está certo. E o mais interessante de tudo isso é como que as mulheres entram nesse ambiente. Sim. Tudo bem. É quase uma hipnose, né? Não, é uma hipnose, mas como assim? Né? Aí veio uma pessoa me procurar, tem uma mentoria grande e tudo mais, de negócios e tudo mais e tal, não sei o quê. Aí na hora ela virou assim, mas é que a gente segue a Bíblia, a gente trouxe uma coisa assim, né? Aí eu falei pra ela, tudo bem, tá bom, mas eu trabalho de uma forma diferente. Eu não via como me encaixar naquilo.
né? A galera, os mentores, a galera que tem sucesso, que tem riqueza e tal, né? Essa coisa de ficar citando passagem bíblica, né? O próprio tem um livro do Neville Goddard com o Abdullah, que é muito interessante. Ele fala o seguinte, ele fala que a Bíblia é o maior livro de psicologia e de comportamento humano que existe, só que ele foi completamente mal interpretado. Sim, sim. E é muito, agora que eu comecei a ler aquilo, até eu fiquei com vontade de ler a Bíblia, né? Mas eu acho que todo ser humano tem uma realização, todo ser humano tem infinitos potenciais, Sim. né? Mas tem esse papel que ele existe. Sim. Em certo aspecto, tem um papel que é da mãe, da mulher dentro da casa, de algum aspecto, Sim, sim. né? E tem um aspecto que é do pai, que é do masculino, né? A gente sabe que o patriarcado ele veio nessa era, né? Numa era anterior, quem dominava era o matriarcado. Sim. Né? Isso a gente acessa isso através de canalização, através de um monte de coisa. Assim, você tem prova? Não, é óbvio que eu não tenho prova disso. Prova. Não tem, mas, não tem. Mas tem escritos muito antigos. Né? Tem então, pistas, assim, tem pistas de que isso já existiu. Né? Então é muito, muito forte isso, de que numa era anterior, era dominado pelo matriarcado. Né? E o que se fala, e isso eu vi numa canalização, é que as mulheres eram tão cruéis quanto os homens hoje. Sim, acredito. Eram tão cruéis, né? Sim. E que depois é como se fosse uma compensação. Eu fui compartilhar esse áudio de uma canalização lá no grupo da mentoria que a gente participou. Meu Deus do céu, virou uma guerra. Eu tive que tirar o áudio e pedir desculpa. Uau. Porque teve uma galera ali que, como assim? Você está falando em nome de Jesus e a mulher é culpada e não sei o quê? Como assim? Gente, pelo amor de Deus, é uma canalização. Leia, escute o áudio todo. Não escute apenas o que você quer. O problema das pessoas é isso. As pessoas querem escutar, só dão atenção porque elas querem. Sim. Né? Então, assim, não tem esse caminho de submissão. Sim. Não, pra mim, submissão é tirar o poder das pessoas. Tirar o poder das mulheres, dos homens, colocar os homens também num lugar que não é o deles. Então, sabe? e aí, porque como é que é você um lida peso com que traz isso? para os homens. Nossa, muito Dani. homem frustrado, com burnout, com uma pressão. Não estão felizes porque não estão no teu lugar, precisam entrar no personagem. Eu atendo sozinhos. vários homens que não estão felizes porque não conseguem, às vezes, até exercer a carreira que queriam, estar no teu lugar de maior contribuição no mundo, porque tem a pressão de ser o provedor, de dar sucesso, de dar resultado, de ser o provedor. E cria um desbalanço no relacionamento. E às vezes a mulher até gostaria de também estar mais bem-sucedida, de estar contribuindo de uma forma diferente, mas não pode porque tem que cumprir aquele papel. Para mim isso gera muito mais desbalanceamento, desequilíbrio, do que se os dois estivessem ali no melhor de cada um deles. Exato. O Gus, por exemplo, ele cuida do Luca de final de semana para eu dar curso. Ele leva e busca o Luca na escola. Ele faz um super papel de pai pra mim. Não tem essa de, você precisava ser a pessoa que dá o café da manhã pro seu filho. Hoje é o Gus que faz isso. Entende? Eu dou o jantar, ele dá o café. Eu coloco pra dormir um dia, ele coloca no outro. Quando ele precisa viajar, eu fico com o Luca. Quando eu viajo, ele fica com o Luca. Somos dois adultos funcionais ali. E eu sinto que nosso relacionamento funciona muito bem por conta disso. Não quer dizer que todo relacionamento precisa ser igual ao nosso. Não. Isso é o que equilibra o nosso relacionamento. Mas se eu tivesse que estar num personagem e ele também, a nossa relação não seria livre como é hoje, para sermos quem somos. A liberdade nos une muito de sermos quem somos, de não estarmos em personagens. E eu acredito que esse é um grande sucesso do nosso relacionamento. Mas em outros relacionamentos que eu tive, em que eu estava em personagens, já não foi assim. Não funciona. Já não funcionou, já não foi assim. E eu não estava feliz. Eu mesmo me vi muito nesse lugar do personagem. Como terapeuta, trabalhando em casa, ficando em casa. E a hora que eu fui ver, eu me meti numa situação onde eu tinha virado dono de casa. Isso foi uma coisa que... Mas também não era o teu lugar, assim. Não era o meu lugar. E isso foi uma coisa que fez parte do movimento onde o terapeuta a agenda esvazia. Entendi. Né? A hora que você vai ver, você tá cuidando da casa toda. E aí, de novo, eu volto, né? Tô brigando lá com meu pai, que não fazia nada, que só reclamava de tudo. Olha só. Né? A minha mãe também trabalhava. Então, meu pai era o cara que reclamava de tudo. Reclamava da comida, era um cara bravo, tal, não sei o quê. Né? É muito fácil falar isso hoje. Né? Agora, era pega hoje... época, claro. Pega hoje você e tenha 4 filhos. 4 meninos. Sim.
Eu tenho uma, de 19. Eu tenho um menino de 5, danado. 4. Quem sou eu para reclamar do cara que deu sim. conta ali, que Sim. serviu o papel? Mas eu percebi que entrei nesse lugar. Aham. Né? Que bom que você percebeu. E é muito forte, porque é muito poderoso. E é inconsciente isso. E esse é um dos grandes dramas desse mergulho no autoconhecimento, na espiritualidade, que muita gente vai fazer um curso de Theta Healing, resolve virar terapeuta. Ou barra de Axis, ou constelação, seja o que for, resolve virar terapeuta. Sim. Né? E muita gente se frustra com isso. Por quê? Porque a hora que você mergulha nesse lugar, você vai lidar com todas as suas sombras. Totalmente. Você vai encarar seus egos, suas sombras, seus personagens, seus Totalmente. medos, tudo que está no oculto. E você vai lidar com o ego espiritual. E você acha que no começo é uma delícia, né? Agora eu vou ajudar o mundo, eu vou ser um ursinho carinhoso, eu vou construir a vida mais incrível do universo. Fui lá pro México fazer curso de Theta Healing com a Havaiana, foi lá que eu conheci a Luana, foi lá que eu fui com a Carol e com outras meninas, vai lá. Não, a minha vida vai mudar completamente agora. Agora eu vou turmas lotadas e... Não tem turma lotada. Às vezes você não consegue nem fazer turma para fazer um curso. É porque é todo um processo, não é só a visão romântica de eu fiz isso e mudei uma crença e agora minha vida inteira vai mudar. Tem toda uma construção do processo que é necessário. Porque sim, é possível. Muitos lotam turma, né? Não tô falando que é todo mundo, não. Mas é uma construção e tem o caminho de cada um também. Quem entra na ilusão da espiritualidade, de que vai ser tudo fácil, de que agora que eu conheci esse caminho, todas as portas vão se abrir, de que eu vou mudar um pensamento. Isso que você falou é maravilhoso. Todas as portas vão pensamento vai abrir todas as oportunidades, porque eu mudei uma crença e depois começa a gerar frustração, né? E aí a gente, né, é uma jornada que a gente só encara porque a gente sabe que a gente dá conta. Exatamente. Ale, eu quero te fazer a gente vai entrar agora no final aqui, eu quero te fazer uma pergunta, mas tem uma coisa aqui que eu tinha notado que eu não falei com você e que eu queria te perguntar. A gente falou da culpa e a gente não abordou uma culpa que é um tema que é teu. Você atende muito empresário, assim como eu. A gente já atendeu muitas pessoas famosas, influentes e executivos e tudo mais. Tem pessoas que sentem culpa pelo sucesso ou por ganhar muito dinheiro? Tem, a vergonha de lucrar. A vergonha de lucrar, Dani. Inclusive, não, mas quando a gente mistura a espiritualidade com isso, vira um quiprocó, né? Eu ia fazer um webinário, olha que muito louco, hoje, ia ser hoje, e o tema do webinário ia ser a vergonha de lucrar. Olha, tá vendo? Eu sabia que eu tinha que falar disso mas hoje. Aí, tudo você vê, tudo se encaixa. Quando você deixa o fluxo... Deixa fluir, você vai falar disso em algum lugar. Né? Mas é isso, é vergonha de lucrar. Vergonha de lucrar. É a culpa de lucrar. Por que a gente sente isso? Eu acho que isso vem. Eu acho que isso tem base no inconsciente coletivo religioso. Né? A coisa do dinheiro sujo. Né? A coisa de valorizar a pobreza. Total. Né? O Gasparetto tinha uma teoria que era muito forte. Ele estudou, né? Ele estudou muito a religião brasileira e estudou muito os Estados Unidos. Então ele falava o seguinte, a teoria dele, tá, gente? A teoria dele, ele falava o seguinte, que o catolicismo, o cristianismo português, espanhol, que veio para cá, ele era muito escasso. Né? E na minha visão foi uma forma de você tirar o ouro. Né? Sim. De você tirar o ouro. Então, assim, e é isso, para mim, esse é o ponto que você tem tantos empresários se conectando e se batizando. Tá. Porque as pessoas estão procurando uma forma de se libertar da culpa da riqueza que eles estão criando. Olha que interessante. Então, elas acreditam que pode ser um caminho que vai ajudá-la a liberar da culpa de ter tanto dinheiro, tanto sucesso. Se ela se conectar com Deus através dessa forma, ela vai sair dessa culpa. Quando tá tudo bem, né? Porque é um caminho. Mas ela pode fazer esse caminho, mas ela também poderia enriquecer sem sentir essa culpa. E essa é a grande diferença. Você tem lá 1%, 2%, 3% da população que está no topo Sim. que está no topo da pirâmide, Sim. que está surfando na matéria, Sim. Sim. Né? Está realizando os anseios da alma na matéria, porque Sim. a gente é espírito, a gente é energia, a gente está Sim. brincando Sim. por 80 anos num corpinho aqui. Então a gente veio viver a matéria. Não adianta Sim. querer negar a matéria. Sim. E esse povo está lá, surfando
Não Vivendo tá nem na aí. intensidade Não tá nem e a aí matéria. pra nada. Uhum. E é muito fácil falar como a pessoa é sonsa, como a pessoa é sem noção, como a pessoa é ciência. Aquilo. Eu acho que o ignorante é a pessoa mais sortuda hoje em dia. E essas pessoas estão lá. A experiência delas tá lá. Não tem culpa, não tem nada disso. De vez em quando vai lá e faz uma caridade, faz alguma coisa para aparecer, para não ser julgado por quem não tem. Porque só julga quem não tem. Sim, sim. Quem tá bem, tá tranquilo, não vai ficar julgando quem tem. Não. Só reclama quem não tem. Sim. Né? Ou quem é Sim. convencido. Mas por tem aquela isso. galera do meio, né, Ale, que tem e fica duelando. Tenho, poderia ter mais, mas trava o meu crescimento porque eu não quero entrar nessa culpa. Reputação, né? É sempre reputação. Na minha visão, é sempre aquela criança interior querendo mostrar pro papai, pra mamãe, olha, eu sou bonzinho, tá? Eu sou inteligente, eu sou comportado. Você pode me dar o amor, você pode me dar o amor. Né? E se eu crescer demais, talvez eu vá perder o amor dos meus pais. Tem uma canalização que fala uma coisa muito importante, né? Que falando sobre merecimento. E é muito forte isso, dos anjos, que é muito forte. Eles falam o seguinte, Deus sabe que tudo que a gente faz na sombra, tudo, Dani, de um ciúme, de uma inveja, até uma traição, um assassinato, um genocídio, Hitler, não importa. Tudo que a gente faz na sombra é a nossa criança interior buscando por amor. Uau. Tudo. Então, Deus não julga, não pune, não condena, não perdoa, porque não julgou. Então, não existe merecimento. Se você fala em merecimento, se você fala em merecimento, você está falando em separação. Espiritualidade é unicidade, é unidade. A gente é Deus. Eu não preciso querer nada porque eu já sou tudo. Por que eu não deixo as coisas chegar na minha vida? Sim. Mas eu acredito que o merecimento é uma cura importante. Até Sem para dúvida você alguma. passar essa barreira Sem e dúvida conseguir alguma. chegar nessa unidade. Claro, porque a escassez vem do não merecimento. Sim. A escassez na saúde. Para não existir merecimento, você precisa passar pelo merecimento. Você tem que passar essa barreira. Né? Você tem que passar E a hora essa que você barreira. sente merecedor... É porque quando você se sente merecedor, tem uma armadilha do ego que é se sentir especial. E aí, se eu mereço, eu sou especial. Então, tem o trick ali, né? A armadilha de como é que eu me sinto merecedor sem me sentir especial. Exatamente. Que aí é um merecimento de integração e não um merecimento de, agora pode trazer tudo que eu mereço. Acho que esse é o... E muitas pessoas na espiritualidade não querem esse ego. E aí elas evitam o merecimento porque deixa elas no lugar bom. Então, eu evito o merecimento, só que eu também evito o meu próprio crescimento e conexão com esse divino. Então, mas é um bom que é um bom egóico, né? Eu acho que é um bom egóico, é um bom que, eu tô bem. Sim, porque tá com medo tá desse bem, ego. Não tá bem, não. Não é bem assim, não. Né? Mas se ela cura esse medo desse ego, ela consegue atravessar isso. Consegue atravessar. Então, esse é o ponto. Né? Eu acho que a culpa é isso, é o que nos impede de acessar esse lugar de infinitas possibilidades. Porque a gente é isso. A gente é. Concordo. Né? As pessoas falam, como é que eu faço para cocriar, manifestar, fazer acontecer? Cocriar o quê? Você está fazendo... O que eu estou vivendo aqui agora? Eu cocriei, manifestei isso nos últimos dias ou... Sim. É isso? Sim. Né? Mas... É um processo vivo, acontece o tempo todo. Tem um exemplo muito legal, né? Pra gente encerrar aqui, mas tem um exemplo muito legal, tem um filme chamado A Esfera, de 1998, acho, com o Dustin Hoffman e mais dois atores bem conhecidos. E eles encontram uma nave no fundo do oceano e mandam esses cientistas lá. Quando chegam lá, é uma nave gigantesca, quilométrica, assim, e ela está lá há 300 anos no fundo do oceano. Quando eles entram dentro da nave, a nave é americana. Opa, tem uma coisa muito esquisita aqui. A nave é americana, tudo escrito em inglês, mas é uma coisa que a gente não conhece, é gigante e tal. E dentro da nave tem uma esfera. E é muito linda, porque a esfera ela fica toda mexendo, uma esfera dourada. Né? E quando eles tocam naquela esfera, eles acessam esse poder divino. E aí o que acontece? O filme de ficção se torna um thriller meio de suspense e terror. Porque começa a acontecer um monte de coisa esquisita. Por eles terem tocado na esfera. Por eles terem tocado na esfera. Começa a acontecer um monte de coisa que não tem explicação nenhuma. E um deles, que é o Dustin Hoffman, que é o psicólogo, ele começa a entender que, peraí, mas... Né, tem um monstro aqui rodeando aqui, mas esse monstro é o monstro dos 20 mil léguas submarinas. E o outro ali entra numa piração e começa a ler o livro, e o livro começa a se manifestar por todo lugar. Imediatamente. Imediatamente.
Nossa, arrepia de contar isso, mas é muito doido isso. Cara, esse filme é de 98. 98, é uma esfera, né? E aí, no final das contas, eles explodem a nave, explodem tudo, porque eles acham aquilo tudo uma loucura. E quando eles saem ali, o psicólogo vira e fala, vocês entenderam o que a gente fez quando a gente tem o poder de Deus? Uau. A gente só manifesta os nossos medos. É isso que a gente está fazendo todo dia. Manifestando os nossos medos. Problema, doença, sobrevivência, falta, não merecimento, culpa. Né? Falta de relacionamento, dificuldade, sacrifício. E tá tudo respondendo, né? A nossa criança, que quer ser boazinha, que quer ser comportada, que quer ser tudo isso. Recebeu o amor do papai e da mamãe. Mas para mim... Mas podemos sair desse lugar de manifestar os medos, sem dúvida tocar nessa esfera e manifestar pelo amor. E manifestar o que a gente quiser. Pelo coração, pelo puro intento, pela bondade. Foi isso que Jesus veio fazer, gente. Você assistiu The Chosen? Tô assistindo, tô quase no final. Nossa, aquilo é... Tô assistindo. Eu que nunca fui conectado Eu comecei a assistir porque eu dei uma aula na Academia das Virtudes sobre coerência a partir das histórias de Jesus. Para mim, Jesus foi um cara super coerente. E aí a galera comentou, nossa, você precisa assistir The Chosen, porque o que você tá trazendo tem muita conexão com The Chosen. Eu comecei a assistir. É maravilhoso. Já maratonei, assim. É isso que ele trouxe. É né? incrível. E dentro do gnosticismo, né, que tá ali, e é uma coisa recente para mim, que tá ali nos manuscritos do Mar Morto, aqueles evangelhos que foram ocultados e tudo mais, que traz um conhecimento muito forte, muito pesado também, né? É muito claro isso, é muito claro que Jesus, Yeshua, Sananda, a consciência que veio, ela veio exatamente para tirar a gente dessa ilusão, para lembrar a gente que a gente é Deus. Pra gente parar de se culpar, parar de se punir. Porque se eu tô me culpando, eu tô culpando a fonte que sou eu. Sim, sim. Né? Então, a partir do momento que eu me perdoo, né? Porque ali na série ele pega as pessoas mais disfuncionais da sociedade, são os discípulos ali, os seguidores deles. Claro, pra mostrar pra todo mundo que todo mundo é Deus. Que todo mundo é Deus. Né? Então, ele faz o quê? Ele cura... Digno, merecedor. Ele cura imediatamente e ele faz o quê? Ele manifesta imediatamente. Sim. Para mim, Jesus é um grande mestre das virtudes. Eu sei que ele não foi o primeiro a trazer essa sabedoria. Como eu falei, teve os estoicos, teve os Vedas e tiveram outras sabedorias que minha mãe estudou, depois me ensinou. Mas Jesus foi o grande nome, talvez. O grande nome que veio nos ensinar virtudes e veio nos lembrar. Exatamente. Dessa conexão, veio nos lembrar da nossa essência, veio nos lembrar da nossa alma. E eu sou fã desse cara aí. É maravilhoso. Eu acho, ali eu achei maravilhoso. E The Chosen conta lindamente. Não, conta lindamente. Essas histórias, sim. Concordo. E aí você entende que ninguém entendeu nada, Dani. Ninguém entendeu Até nada. Hoje. O cara, né, mataram o cara porque ele curou no dia que não podia curar. Sim. Sim. E é o mesmo problema que permeia toda a sociedade hoje. Sim. Sim. Se você parar e ver a grande maior parte dos problemas sociais que a gente tem, tá tudo nisso. Sim. Alguém inventou uma regra que não é uma regra natural. Sim. Né? E essa regra separa, cria um estado de separação. Sim. Concordo. Né? Então, não quero dizer... Quem recebeu, não recebeu, as tábuas, o ensinamento, seja lá o que for. Mas ele provou que ele era o Messias, ele provou que ele era uma pessoa que tinha essa luz. Sim. Que tinha essa luz. E porque ele... Não foi o suficiente. Porque ele curou num dia que os homens falaram que não podia se curar, porque os homens falaram que Deus falou. A regra estava acima do próprio milagre, da própria bênção. A gente vê isso hoje em todo lugar. Sim. A gente vê... nas questões religiosas, a gente vê isso nas questões ideológicas, né? A polarização política. E até nos microsistemas, nas empresas, em tudo, nas famílias. Tudo. Então, esse é o ponto. As pessoas querem impor a ideologia. Sim. Seja do seu jeito, seja você, seja a sua, Vodera. Não seja igual a ninguém. Com certeza. Seja diferente. Não tem moda, não tem comportamento. E aí, a coisa da rede social, ela vem bombardear isso. Né? Porque junto com a coisa da rede social, vem a coisa do cancelamento. Se você não segue um determinado padrão, você é cancelado. Sim, sempre foi assim. A rede social só trouxe luz ao que já acontecia nas escolas, ao que já acontecia nas famílias. Agora a gente faz isso em massa. Então, né? Cuidado.
Cuidado com a atenção que a gente dá para esse tipo de coisa. Tem muita coisa boa? Tem. Pô, às vezes você entra no Instagram ali, você fica ali um tempinho ali. Aliás, eu não vou lembrar agora qual livro foi, que eu li um monte de livro de estoicismo agora nas férias, mas tinha uma frase mais ou menos assim, tá? Não vou saber falar exatamente, mas aonde, acho que até de Aristóteles, aonde está indo a manada, vá para o outro lugar. É isso. Se tá todo mundo indo neste cancelamento, vai para o outro lugar. E esse é o tá grande todo problema. mundo criando isso tem a ver com marketing, tem a ver com as tendências, tem a ver com os cancelamentos, tem a ver com os julgamentos. Tá todo mundo julgando isso? Olha, porque tem um outro caminho. Então, mas por olha outro lugar. Olha que interessante. Me veio uma coisa agora. Eu adoro assim, enquanto sempre tem uma inspiração. E olha que interessante. Onde é a primeira manada que a gente vive? Nossa casa. Em família. É ali onde a gente abandona a nossa individualidade, a nossa ousadia, a nossa autenticidade para seguir a manada. Para pertencer. Aí a gente vai extrapolar isso a vida toda. Né? Uau. Então é esse lugar. No momento que você sai dessa manada, que você sai desse movimento e que você resolve assumir a tua verdade... Para mim, família é amor, Ale. Só faz sentido se conectar por amor e não por necessidade, não por necessidade e não por medo, obrigação. por obrigação. Não por obrigação. Só faz sentido se ainda tiver uma conexão de amor, senão tá tudo bem também. Partir, desconectar, é importante respeitar, mas não precisar cumprir nenhum papel social ali. E tem, né? E é forte. É forte. Ale, qual é uma virtude que te representa muito? Que eu acho mais importante é a autenticidade. Você é um cara autêntico. Eu procuro ser autêntico. Eu concordo. E eu gosto muito dessa teoria que fala que a autenticidade é a vibração mais alta que tem. Que é mais alto que amor. Que é o momento que você desliga os botões e você é você. Né? Você é você. Por isso que eu me conectei muito com o trabalho do Gasparetto. O Gasparetto falava muito isso. Eu não vou ficar dando satisfação pra ninguém. Mas é teu amigo. Não importa. Se ele é meu amigo mesmo, ele não vai se importar com isso. Sim. Eu não digo que a autenticidade está acima do amor, mas ela é uma das minhas 12 virtudes mestras da mandala, assim. Ela é uma das principais que constroem o amor. Eu não acredito que o amor está necessariamente acima, ele está no centro da mandala, quando eu desenho a mandala. E ele conecta as 12 mestras e a autenticidade é uma dessas mestras. Eu achei interessante essa fala desse negócio que eu vi no Instagram, que falava que é a mais alta, porque quando você é totalmente autêntico, você está totalmente dentro do amor próprio. Sim, eu concordo. Você está totalmente empoderado. Na sua verdade, na sua essência. Você está no seu poder pessoal. Sim. Né? E não tem como, Dani, não tem como não prosperar nesse lugar. Eu concordo. Não tem, porque você vai ser inspirado o tempo todo. Eu falo, concordo. a alma valoriza a energia do dinheiro, que é uma energia neutra e inocente. O dinheiro não faz nada com ninguém. Concordo. A alma valoriza, porque o dinheiro compra experiência, a alma quer experiência. Eu tanto concordo que o congresso, agora a 3ª edição no Brasil, vai ser sobre autenticidade. Vai ser a nossa principal narrativa. Nossa, que maravilhoso. Sim. Vou estar lá. Sim, setembro, 19 e 20 de setembro. Nossa, vou estar lá, já vou marcar na agenda. Maravilhoso. Mas é isso, entendeu? E não tem moda, não tem padrão, não tem. As pessoas não vão gostar. Não vai gostar quem tá no ego. Sim. Não tá na compaixão. Sim. Que é outra virtude muito poderosa. Que é outra virtude poderosa. Concordo. E qual é a virtude que você indicaria hoje pro mundo, que o mundo mais precisa nesse momento? Compaixão. 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 Muito bom. E eu posso tirar uma pra você? Por favor. Então, vou agora tirar uma virtude do Oráculo das Virtudes pro Alê. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade? Nossa, que fantástico. Ela é... Fantástico. Eu uso muito a vulnerabilidade no contraponto da autenticidade nos meus exercícios de polaridade. Nossa, mas se você parar pra pensar, é totalmente Eu tô impressionada. Totalmente alinhado. Totalmente alinhado. Olha só, limpe a vergonha e a perfeição. Nossa, arrepiei, Dani. Você veio aqui pra ser você e provar a vida. Nossa, permita o linda, erro, gente. o novo, o aprendizado chegar. Lindos presentes surgem para quem se permite subir no palco da vida, que é o lugar da autenticidade. De peito aberto, com o coração nu, mostre a sua alma com a força da sua vulnerabilidade. Minha vulnerabilidade me permite aprender, evoluir e prosperar. Eu tô chocado. Gente, eu tô chocado. Ela é o complemento da autenticidade. Não podia ter mais alinhamento. É. Se você não acredita em sincronicidade, ninguém que está assistindo não acredita em sincronicidade. Concordo. Mas é muito perfeito. Concordo. Porque
nesse momento da minha vida, eu me permito ser totalmente vulnerável. Mas que eu tô aqui falando de um monte de maluquice. Sim. Eu não tô nem aí se alguém acredita ou não, se gosta ou não gosta. Não. E eu fiz um post hoje falando exatamente disso, né? E é exatamente isso. Para você ser autêntico, você tem que se permitir ser vulnerável. Com certeza. Nossa, não que tem energia, autenticidade gente. sem vulnerabilidade. Isso é a confirmação. O universo ele vai te dando sinais de que você está no caminho certo. Esse é o ponto. Eu concordo. Falando nisso, então, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente que represente o teu legado, uma crença, algo que você queira deixar para o mundo aqui nessa Era das Virtudes. Queria pedir para você falar aqui para quem está acompanhando a gente. Uma mensagem. Uma frase, uma mensagem, algo que importe do teu coração pro coração de quem tá nos assistindo. Seja você acima de tudo. Porque o verdadeiro amor nunca vai te julgar. Então sejam vocês acima de tudo. Acima de tudo. Acima do contentamento ou do descontentamento dos outros. Se permita viver isso. Claro, não precisa sair brigando, lutando, impondo as suas coisas, né? Mas viva a partir da sua verdade, né? E negocie seus limites. Acho que é isso. Maravilhoso, Ale. Obrigada pela tua gentileza querida, de vir gratidão. aqui. Eu que agradeço. Num convite de última hora, na minha passagem aqui pelo Brasil. Estou muito feliz de te receber aqui hoje nessa nova era. Eu agradeço. Olha, esse podcast foi criado para dar voz às pessoas virtuosas, e autênticas. É um sucesso, ele já é um sucesso. A energia dele é um sucesso, o lugar tá maravilhoso, você é uma pessoa maravilhosa. Tudo isso aqui tá muito lindo, Dani. Então, assim, só segue esse teu caminho. É o que você acredita, é uma coisa que toca. Sim. Que toca. Eu tô aqui no meu total por intento, entrega, assim. Foi chamado do coração. É isso. Eu estava aqui na minha total vulnerabilidade. Concordo. Maravilhoso. Obrigada, gratidão, meu Dani, querido. gratidão, Eu vou deixar gente, aqui os contatos do Ale Lourenção, para quem quiser seguir essa conversa. Pode deixar os comentários aqui. Se você curtiu isso, deixa a gente saber. Ou pode chamar o Ale no Instagram também. Pode. E continuar esse papo por lá. Desejo que você tenha uma vida muito autêntica e muito virtuosa. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.